E aí, galerinha, beleza? Tudo bom? Vamos dar continuidade aqui à nossa zoologia, tá certo? Com o terceiro filo chamado Platelminthus, tá bom? Platelminthus, galera, é um filo bem interessante porque é o primeiro filo da zoologia a apresentar animais triblásticos, tá certo? O que são animais triblásticos? São aqueles animais formados pelo ecto, meso e endoderma. Tiago, se ele tem mesoderma, ele pode entrar naquela classificação dos celomados, pseudocelomados e acelomados. Pode sim. O platelminto, por ser um verme achatado, o nome quer dizer isso, literalmente falando, tá certo? Eles não têm uma cavidade do corpo, então eles não têm celoma. São animais triblásticos acelomados. No entanto, são animais bilatérios, né? Tem aquela simetria bilateral. O eixo passa pelo corpo do animal e divide ele em dois pedaços idênticos. Tá certo? Beleza? Então essa é a ideia dos platelmintos. Tranquilo? Classificação geral deles, incluída no Zeometazoa. Galerinha, bora aqui olhar o corpo desse animal e entender a anatomia dele. Presta atenção. Vem pra cá. Vê só, estrutura interna dele. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma planária, que é o platelminto mais conhecido que se tem. Tá? Esses animais têm um sistema digestório incompleto. Então, é o único orifício que funciona de boca e ânus, novamente, semelhante à ideia do quinidário. O único orifício dele é a cavidade digestiva, que é uma cavidade digestiva incompleta. Tá certo? Na paz? Triblásticos acelomados. O corpo do animal ele é bem maciço, né? Bem maciço aqui. Tá? Não tem cavidade no corpo desse animal, não. Beleza? Tranquilo? Então, vê. O sistema nervoso dele é um sistema nervoso ganglionar, ou seja, eu já tenho aqui a ideia de cefalização desse animal. Eu vou ter aqui os gânglios que ficam nessa região, tá? Não é bem um cérebro não, tá? Desconsidera as palavrinhas. Não é bem um cérebro não, tá certo? Mas são gânglios, que é um acúmulo de células nervosas, que dá uma ideia básica de cefalização. Eu tenho um cordão nervoso aqui, ó, que desce através desses animais. É importante citar a você o seguinte: esse sistema nervoso é um sistema nervoso de um animal invertebrado. E todo o sistema nervoso de animal invertebrado, ele é ventral. Ele é na parte de baixo do corpo do animal. Sistema nervoso na região dorsal do corpo do animal, isso é característica de animal vertebrado e não invertebrado, tá? Então, o sistema nervoso ganglionar, ele tem agora um sistema excretor, um poro excretor, uma estrutura excretora, chamada e formada por protonefrídeos. O que é um protonefrídeo, Tiago? O protonefrídeo é a primeira estrutura, tá certo, que trabalha com ideia excretora. Ou seja, é o primeiro tipo de esquema de um sistema excretor são formados pelos protonefrídeos, tá certo? Que no caso dos cnidários podem ser células flama ou solenócitos, tá certo? Tá vendo aí a célula flama, bonitinha, tranquilo? São protonefrídeos, então bem rudimentar ainda como sistema excretor, mas a célula flama, tá bom? A reprodução desse animal geralmente é uma reprodução ainda assexuada, mas tem a reprodução formada por fecundação cruzada, tá? E a reprodução assexuada desse animal é bem interessante, de modo que se eu fragmentar o corpo do animal, por exemplo, em algumas partes, cada parte dessa vai dar origem a um corpo, a uma parte diferente do animal, tá certo? Beleza? É chamado de fragmentação, tá certo? Beleza? Eu tenho essa reprodução assexuada também aqui, tá? Essa divisão do corpo do animal, onde tem origem em vários outros animais. É uma reprodução puramente assexuada. Esse animal aqui, ele tem ocelos, tá certo? Não são bem olhos, mas são ocelos que percebem a ideia de claridade. Não forma imagem, mas forma a ideia de claridade. A classificação desses animais é dividida em três classes. A classe turbelária, que é a classe das planárias, que é um animal que geralmente fica embaixo, na parte de baixo das rochas, né, no ambiente escuro, tá certo? Tá aí as planárias, bem bonitas, tá? Isso aí pode ser planárias marinhas, né? Eu tenho as planárias de ambientes úmidos, né? Tá certo? Muita gente pergunta assim, Tiago, mas em relação ao olho dela, não tem olho, tem ocelos, né, omatídeos. Esses olhos aí, esses ocelos, eles não formam imagem. Como é que esse animal vai atrás do alimento? Geralmente ele vai atrás do alimento por um processo chamado quimiotaxia. Se a gente olhar, por exemplo, ao lado do corpo do animal,
eu tenho umas expansões aqui chamadas de aurículas. As aurículas vão levar esse animal até o local específico da onde ele precisa do alimento, tá bom? Então é esse processo das planárias. Eu tenho a classe tremátoda. A classe tremátoda já começa a trabalhar com parasitas, tá certo? É o caso da extossomose. Então vamos perder um pouco de tempo aqui falando sobre extossomose, que é formada pelo Schistosoma mansoni. Como é que isso é importante se falar? Preste atenção aqui. Olha para cá. Como é que se pega essa doença? Aí eu quero que você olhe para mim e deixe essas imagens aqui no fundo para que a gente venha a entendendo periodicamente. Vê. A extossomose é uma doença causada por um verme, que é um verme platelminto, tá certo? O Schistosoma mansoni. Mas para que ele tenha esse ciclo de vida propriamente posto, é necessário que tenha um hospedeiro intermediário chamado de caramujo. Esse caramujo não é qualquer caramujo, é um caramujo de uma única espécie chamada Bionfalaria glabrata. E esse caramujo, ele vive geralmente em águas mornas de rios parados, açudes, lagos. O rio ou o riacho que tem uma água corrente, geralmente não existe esse tipo de caramujo não, tá bom? Mas, no entanto, águas paradas, açude, lago, lagoa, é muito comum ter esse tipo de caramujo lá, o Bionfalaria. Bem, como é que funciona aqui? É o seguinte, vai cair na água do rio os ovos desse verme. Desse ovo do verme vai sair uma larva ciliada chamada miracídio. O miracídio, ele vai até o verme, vai até o caramujo e infecta esse caramujo. Do caramujo vai sair uma segunda larva chamada de cercária que infecta o homem. Olha para o nosso quadro para a gente ter alguma informação a respeito disso. Olha para cá. Pronto. Esse aqui é o ovo do Schistosoma mansoni, tá certo? Aqui tu tá vendo os vermes, tá certo? Tá vendo o macho grandão, a fêmea fininha aí, que fica no interior, chamado de canal ginecóforo do macho. E tu tá vendo aqui o Bionfalaria glabrata, que é esse tipo de caramujo aí, chamado de planorbídeo, tá? Daqui a pouco eu entro nos sintomas da doença. Olha pra cá. Então o que acontece? Dos ovos, tá aqui os ovos, vão sair uma larva ciliada chamada miracídio. O miracídio vai chegar lá no caramujo, tá certo? No Bionfalaria. Desse caramujo vai sair uma outra larva chamada de cercária. A cercária vai infectar o homem, ela penetra ativamente pela pele do homem, né? Após a penetração da larva cercária, gera geralmente localmente uma pequena coceira. Existe até um ditado que fala assim, se você nadou, coçou, pegou, né? Pegou a extossomose. Aí, essa larva agora, no interior do homem, tá certo? Ele vai para a circulação, da circulação vai levar essas larvas para o fígado dessa pessoa, o fígado e o baço. Eu quero que você olhe para mim, para que você entenda alguns sintomas clínicos dessa doença. Essa larva, com esse verme jovem já, ele se instala inicialmente no fígado, lado direito, e no baço. Lá no fígado e no baço ele vai infeccionar, vai inflamar esse órgão, de modo que esse órgão vai começar a aumentar de tamanho. Vai gerar um sintoma chamado de hepatoesplenomegalia. Hepato, fígado grande, espleno, baço grande. Tá? Que é a hepatoesplenomegalia. Essa hepatoesplenomegalia vai começar a causar transtornos a esse fígado muito complexamente. Vai gerar uma consequência de sintomas chamados de hipertensão portal, as varizes esofágicas vão começar a aparecer, de modo que o indivíduo ele começa a ter problemas graves. Bem, como assim problemas graves? Ele foi infectado hoje, quer dizer que daqui a 2 dias ele vai manifestar esses sintomas? Não, pode passar anos até que o verme venha causar esse dano no fígado e apresentar esses sintomas, tá? Que é essa hepatoesplenomegalia. O fígado deficiente, ele começa a gerar algumas doenças. As varizes esofágicas, que é característica de quem tem extossomose, tá certo? E é perigo, porque o rompimento dessas varizes vai fazer com que o indivíduo defeque sangue, vomite sangue, né? E essa hemorragia ela pode durar durante muito tempo e as pessoas podem ficar anêmicas progressivamente e morrer.
Também pode gerar, e o sintoma mais especial, mais comum dessa doença, é o fígado deficiente, não produz albumina. Não produzindo albumina, não tem água nesse sangue, ou seja, a pressão osmótica desse sangue não é segurada, e aí a água sai do sangue e ele começa a extravasar para algumas cavidades do corpo, principalmente a cavidade abdominal e os membros inferiores. De modo que tu vai ver aquele indivíduo, geralmente no interior, né? Aquele indivíduo, um menino ou um senhor magro, tá certo? Porque o problema hepático, ela gera essa anorexia momentânea, e a barriga enorme, inchada, cheia de líquido, tá certo? Que o povo chama de barriga d'água. Essa barriga d'água, na verdade, é o nome vulgar, o nome técnico é ascite. Então essa ascite bem acentuada, tá certo? Que é um problema grave, tá certo? Se deixar aquela ascite ali o tempo todo, aquela água, aquele líquido, tá certo? Plasmático o tempo todo ali, pode começar a acumular bactérias e gerar algum tipo de infecção peritoneal. Então é necessário que venha drenar aquele líquido. A saída desse líquido, tanto da cavidade abdominal como das pernas, pode ser feito por diuréticos ou pode ser feito pela paracentese. O que é isso? Uma seringa, uma agulha enfiada na cavidade peritoneal e drena esse líquido aí no modo de urgência, né? Feito sempre no ambiente hospitalar, direitinho, esterilizado. Tá bom? Beleza? Olha pra cá. Olha pra cá, pro quadro. Tá aí. Então a gente já entendeu que precisa de um caramujo. A larva que sai do ovo e infecta o caramujo é o miracídio. A larva que sai do caramujo e infecta o homem é chamada de cercária. Tá certo? Beleza? Esse verme agora, ele vai se instalar dessa forma no sistema, no tubo digestório dessas pessoas que possuem a quistossomose, no intestino grosso. Do intestino grosso vai ocorrer a fecundação entre os vermes, liberação dos ovos nas fezes, e toda vez que a pessoa defecar, vai defecar os ovos desse verme e ocorre o processo de reinfecção. Tá? O exame dessa doença, por exemplo, ele é feito muito caracteristicamente pelo exame de fezes. Encontrou os ovos do verme nas fezes do indivíduo, tá com ectossomose. Esse menininho aí que você está vendo, por exemplo, é um indivíduo magro, tá certo? Devido à anorexia da doença hepática, tá bom? E essa barriga aí de proporções gigantes, né? Incompatível com o aspecto físico dele. É exatamente por causa da ascite, né? Desse líquido. Se a gente olhasse as pernas dessa criança também estariam inchadas devido ao acúmulo de líquido lá. Tá bom? Beleza? Na paz? Então foi barriga d'água, essa característica dessa doença que é a ectossomose, causada pelo verme Schistosoma mansoni, pertencente à classe Tremátoda, né? Vamos para a classe Cestoda agora. A classe Cestoda, ela é causada pelo verme conhecido como Taenia, né? São dois tipos de verme, a Taenia soli e a Taenia saginata. A Taenia soli e a Taenia saginata são vermes que causam aquela doença chamada teníase, famosa solitária. Bem, como é que funciona essa doença aqui? O indivíduo, nós, humanos, olha para mim, quem fica melhor. Nós, humanos, que temos o hábito de comer carne de porco ou carne de boi mal passada, a gente vai comer a larva desse verme que vai estar lá na carne de boi ou de porco mal passada, e aí no nosso intestino ou no nosso estômago, esse verme vai crescer e se desenvolver lá. Tá bom? Gerando a teníase. A tênia é um verme de 12 metros de comprimento, de 11 a 12 metros de comprimento. No entanto, ele é um platelminto, é um verme achatado. E toda vez que você comer, ele vai absorver nutrientes. Então, aquela pessoa que tem magreza progressiva, infecções intestinais progressivas, tá certo? Pode ser um sintoma de teníase. E é um sintoma da doença teníase, tá certo? Tiago, tem cura? Tem. Tomou um remédiozinho, mebendazol, acabou-se uma dose e está resolvido. O verme sai pelas fezes, tá certo? Esse verme é interessante falar sobre ele por causa do seguinte, olha para cá, olha para a imagem aqui. Tu tá vendo aqui a cabeça do verme, a gente não chama de cabeça do verme, chama de scolex, tá certo? O scolex aqui, tá bom? Isso aqui é um pedacinho do verme só, tá? Um pequeno pedaço do verme. Se você ver, ele é todo fragmentado em partezinhas, tá vendo? Cada parte dessa a gente chama de proglótides. E esse verme, ele é hermafrodita, ou seja, ele consegue fazer a sua autofecundação, tá certo? De modo que eu vou ter os proglótides gravídicos que vão liberar os ovos do verme. Cada proglótide desse pode liberar centenas de ovos.
E o verme pode ter centenas de proglótides. Você vê que o processo infeccioso ele é grande, né? Tá certo? Taenia solium, Taenia saginata. Taenia saginata, carne de boi. Taenia solium, carne de porco mal passada. Tá certo? Tem uma consideração a se fazer aqui, que é quando a gente ingere o ovo desse verme. Se você ingerir o ovo desse verme, que não está na carne de porco, na carne de boi, tá certo? Está nos vegetais contaminados com o ovo desse verme, a pessoa não desenvolve a teníase, desenvolve uma doença chamada cisticercose. Tá bom? Então, se você ingerir os ovos, se você ingerir os ovos da tênia, você vai desenvolver uma doença chamada cisticercose. Se o indivíduo ingerir a larva da tênia na carne de porco e carne de boi mal passada, vai desenvolver a teníase, tá certo? Doença muito grave, muito importante, mas com toda certeza a ectossomose ela é muito mais agressiva do que a teníase, tá certo? Beleza? Na paz? Galera, vê só, olha pra mim. É importante saber o quê? Platelmintos, essa classificação, ela é importante? É, triblásticos, acelomado é. Mas o foco do seu Enem é programa de saúde, tá certo? Então toda vez que a gente dá um filo que tenha doenças, dê uma grande prioridade a essas doenças, tá certo? Estude, leia, releia, faça exercícios. E aí a gente chega lá, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau, galera.